Bom, bom dia, pessoal, novamente. Acho que para a gente começar essa apresentação, né, a gente já está aí com todos os que cumpriram o horário. Se alguém precisar entrar no meio da nossa conversa, depois a gente manda o vídeo com o início, tá? Só rapidinho, lembrar que esse é um treinamento Academy Foundation, assim como a gente já fez para o RMM e para o Backup. Então, no final vai ter uma provinha. Seria muito legal que todos vocês ficassem até o final dessa apresentação e participem dessa prova. Não é nada muito complexo, mas pode servir como um excelente termômetro para ver se vocês estão ou não preparados realmente para usar o Service Desk. Tá? E aí, quem tiver um aproveitamento maior do que 80%, né, a gente vai dificultando cada vez mais, e vocês têm o certificado. Tá? Semana que vem a gente já disponibiliza o vídeo e o certificado para todo mundo, beleza? O que eu gosto sempre de falar da certificação, é legal receber certificado, é importante a gente ter isso no nosso currículo, mas muito acima do certificado, eu acho que está o nosso entendimento do conceito. Então, se teve uma questão que eu tenho alguma dúvida, por favor, contate a gente, vamos conversar, vamos discutir. O objetivo é compartilhar e levar conhecimento para vocês. É isso aí. Bom, a maioria já conhece a gente, mas rapidinho aqui para me apresentar. Eu sou Luiz Montanari, sou gerente da AD. Meus dados de contato estão aí na tela. Qualquer necessidade que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo. Tá? Junto comigo, o Rodrigo. Bom dia, pessoal, mais uma vez. É um prazer estar com vocês de novo aqui. Então, meu nome é Rodrigo. Aqueles que não me conhecem ainda, não posso perder a oportunidade de falar da minha paixão por backup. Qualquer dúvida sobre backup, me procurem. Vamos lá. Legal. Bom, quais são os requisitos de um MSP de sucesso? Né, a gente separou aqui em dois pontos principais, que envolvem, primeiramente, os produtos, né? Então, os produtos já conhecidos, um RMM com automação, né? Um Service Desk com NOC, isso o SolarWinds MSP tem para oferecer para vocês, certo, Rodrigo? Perfeito. E eu adoro, Luiz, vamos dizer assim, a gente acompanhar essa evolução no conceito, tanto do serviço gerenciado como do MSP. Se a gente pensar lá 3 anos, 4 anos atrás, a gente ia colocar, ou o mercado colocava, que o único requisito para você ser um MSP era você ter um RMM. Hoje você precisa de um RMM, você precisa de um Service Desk, você precisa de um NOC e de uma automação. E muito mais do que isso, você precisa também de um plano de negócio, você precisa entender muito bem o conceito, planejar e criar uma estratégia para essa migração e também ter uma oferta de serviço modular e flexível. E aí que entra a AD, né? A ideia é que a gente possa ajudar vocês não só com esses treinamentos dos produtos, com o suporte técnico dos produtos e a parte que eu mais gosto, que é o faturamento dos produtos, né? Mas também com todo o auxílio de negócios. Então, sempre que vocês precisarem de qualquer suporte comercial, qualquer treinamento, qualquer apoio, tirar uma dúvida, quer saber a nossa opinião, quer que nós ajudemos vocês a fazer o desenvolvimento de esse novo passo para a construção de um novo negócio ou para a migração dos seus contratos atuais para serviços gerenciados, a ideia é que a gente possa ajudar, estando aqui sempre à disposição com todo o nosso time. Nós somos em diversos especialistas em serviços gerenciados, então, por favor, estou reforçando isso mais uma vez para que vocês realmente usem isso. Tá? Entre em contato com a gente não só para tirar dúvidas do antivírus ou do acesso remoto. Entre em contato com a gente para falar de negócio. Entre em contato com a gente para falar de precificação, de contratos, de ofertas. Tá? Vamos discutir juntos novas possibilidades. Beleza? Esse compartilhamento aí, hoje da SolarWinds em mais de 20 mil prestadores de serviço e o nosso contato diário aqui no Brasil com quase 400 empresas, permite que a gente tenha uma visão global desse mercado. E a gente tem um prazer enorme em compartilhar isso com vocês. Então, a gente fomenta, eu particularmente defendo muito que a interação entre os prestadores de serviços só melhora o nível de qualidade do meu serviço, da minha empresa. Então, vamos compartilhar informação, vamos compartilhar conceito e conteúdo.
Muito bem. Bom, partindo então para a questão do Service Desk, que é o tema de hoje, é legal a gente fazer só rapidamente aqui alguns conceitos básicos para que nós fiquemos bastante alinhados aí nos nomes, tá? Service Desk, então, é a evolução do conceito de Help Desk. Tá? Então, a gente está falando de Service Desk como não sendo só um software, e sim um processo de atendimento que exige, inclusive, um software, ok? Mas Service Desk é muito mais do que só o software, ok? Por isso, a estruturação desse Service Desk, ela vai muito além de você ter só esse ponto único de contato. Você precisa ter todo um dimensionamento desse seu atendimento, todo um processo de canalização desse atendimento, criando um fluxo que seja útil dentro do seu nível 1, nível 2, nível 3, sem perder a qualidade do seu atendimento, sem que um dado fique faltando e você tem que pedir novamente para o seu cliente, mas acima de tudo que você entregue uma solução rápida e eficaz para o seu cliente, cumprindo suas regras de SLA e, de preferência, evitando que ele tenha um problema. E aí, para isso, eu vou então, obviamente, centralizar todas as necessidades em um ponto único, entre o software aí, ok? Vou fazer todos esses registros, excelente, mas eu vou fazer tudo isso com o objetivo de quê? De restabelecer todo o ambiente do meu cliente a qualquer momento que ele tenha qualquer tipo de dificuldade. E, junto com isso, eu vou utilizar essa minha estrutura de atendimento, esse meu Service Desk, para acompanhar qualquer tipo de incidente que esteja sendo detectado pelo monitoramento, por exemplo, e vou impedir que ele tenha, então, determinados problemas. E isso minimiza qualquer tipo de dificuldade que ele enfrente com tecnologia que vá impactar no negócio dele. Ok? E aí, óbvio, eu vou construir tudo isso pensando sempre em agregar cada vez mais valor ao meu negócio. Né? Eu vou entregar um serviço de melhor qualidade. Então, colocando esses conceitos que são bem simples, que em resumo Service Desk não é só ferramenta, é o processo de atendimento. E que esse processo de atendimento não é só receber chamados, e sim ter todo um processo de proatividade em paralelo com o recebimento desses chamados. E que isso precisa ser muito mais do que uma planilha onde eu registro tudo. Precisa ter um fluxo de trabalho onde eu vou, então, escalar esse atendimento sempre que necessário. Beleza? Então, esse é o resumo, esse é o conceito básico de Service Desk. É importante hoje o prestador de serviço também analisar o seguinte: como que eu estou usando o meu Service Desk e quais são os recursos que eu tenho nesse Service Desk. Porque eu não posso, de maneira alguma, jamais considerar por ter uma ferramenta de Service Desk que eu não preciso melhorar ou utilizar novos recursos. Então, a gente vê muitos prestadores de serviço usando uma ferramenta de Service Desk única e exclusivamente para abertura de ticket. Opa, agora o meu cliente pode abrir ticket por e-mail. Então, a gente vai ver no próximo slide como a gente deve analisar a utilização e principalmente a entrega de uma solução de Service Desk. É isso aí. Inclusive, é legal a gente colocar aqui, quando a gente fala do software que está envolvido nesse Service Desk, ele pode ter diversos tipos de classificação. Né? A gente tem o software ali, né, que tem um custo menor, também um número de recursos menor, que é especificamente uma ferramenta de ticket, mas a gente pode ter até um PSA, né, com um custo maior, um número maior de recursos, consequentemente me trazendo uma maior produtividade. Né? E aí, se a gente for elencar que tipo de recurso eu preciso ter em cada uma dessas classificações, é bem simples. O que é uma ferramenta de ticket? Que é o básico que eu preciso para ter um Service Desk. É uma ferramenta que controle SLA, que me permita ter uma base de conhecimento, que gere relatórios. Né? Vocês estão vendo esses asteriscos no relatórios justamente porque até muitas ferramentas de ticket não geram relatório, de tão enxutas que são. Né? Ou muitas vezes gera um relatório, mas eu não consigo transformar esse relatório em valor, não consigo agregar esse relatório, demonstrar para o meu cliente o que eu estou fazendo. Eu posso ter, vamos dizer assim, questões operacionais, que muitas vezes eu não quero que informações sejam visíveis para todos os técnicos, e depende da ferramenta, eu não tenho essa granularidade
de impedir ou de ocultar alguns detalhes importantes para a minha organização, para todos os meus técnicos. Exato, exato. E se a gente for agregar mais recursos e, consequentemente, caminhar aqui no nosso gráfico, a gente está falando de ter, então, esses recursos de uma ferramenta de tickets e ter também um controle de ativos, poder fazer acessos remotos, ter agendamento, controle de horas, contratos, ter uma aplicação mobile, né, porque meu técnico está na rua, ele precisa também fazer o acompanhamento desses tickets. Aí a gente já está falando de uma solução que pode ser classificada como ITSM, tá? Que é uma ferramenta de gerenciamento dos serviços. Tá? E aí, consequentemente, eu tenho, óbvio, né, um número maior de recursos, tenho sim um custo maior, mas a minha produtividade cresce muito. Né? E é justamente aqui nesse cenário que isso lá do Windows MSP se encaixa. Okay. Né? Então a gente está aqui justamente para discutir então essa solução ITSM, que poderia ser classificada como... Eu queria destacar duas coisas aí, porque eu acho que, vamos dizer assim, é simples, mas a hora que a gente compara com uma solução que não permite, muitas vezes pode até ser difícil para o prestador de serviço imaginar, ou vamos dizer assim, conseguir mensurar o ganho operacional dele. A questão de você partir o acesso remoto da ferramenta de ticketing. Isso, vamos dizer assim, economiza um tempo e traz uma agilidade de atendimento muito, muito grande. Se a minha solução atual não permite isso, ou se eu não tenho uma solução que permite que, através das informações do ticket, eu chegue até o dispositivo, eu não consigo medir isso. E um outro ponto que a gente também observa que muitas ferramentas não têm essa capacidade é realizar agendamentos para atendimento. Se eu estou falando em proatividade, eu obrigatoriamente estou falando em atividades planejadas e programadas. Então, eu preciso ter essa capacidade. Isso é crítico para que eu consiga planejar o meu atendimento. Então, ter a capacidade de criar um atendimento, de criar um agendamento, melhor, para daqui uma semana, ou um agendamento recorrente, isso é um ponto-chave de uma ferramenta de TSM. É isso aí, é isso aí. Acho que a diferença está justamente na evolução do software que eu uso conforme a evolução do serviço que eu presto. Né? Se eu estou falando de prestar um serviço que envolve proatividade, que envolve trabalhos de prevenção, como o Rodrigo colocou, eu preciso de um software que acompanhe isso. Senão os meus processos eles vão ser muito falhos. Né? Por exemplo, estou recebendo aqui no chat algumas informações sobre clientes que utilizam soluções que não possuem esse tipo de recurso e que são soluções que realmente são muito utilizadas. Perfeito, né? perfeito. Mas que acabam deixando qualquer processo de proatividade ou de prevenção extremamente falho. Então não serve para o atendimento de serviço gerenciado, vamos colocar dessa forma. Né? E aí, se a gente for pensar numa evolução ainda de software, se a gente for pensar num PSA, que é uma ferramenta que tem tudo isso que a gente falou, mais a questão de CRM, projetos, propostas, faturamento, aí nós estamos falando de ambientes que acabam também sendo muito mais complexos, tanto em recursos quanto na questão dos custos. Né? Aqui no Brasil, por algumas características de como é feito o billing, de como é feito o faturamento, a emissão de boletos, de notas fiscais, é muito difícil utilizar uma ferramenta de Service Desk ou uma ferramenta ITSM que tenha uma integração total com a parte de billing. Então, se você for utilizar uma solução que possa fazer isso, a gente está falando muitas vezes de um custo que dificilmente a gente vai conseguir recuperar lá na frente. Então, até por isso, o SolarWinds MSP se posiciona aí no meio, se posiciona no ITSM, porque é onde a gente consegue dizer que a produtividade que você tem com o uso de recursos como esse para criar os seus processos de atendimento faz com que você economize tanto tempo que, na verdade, esse tempo disponível do seu técnico para atender outros clientes paga a ferramenta e ainda mais. Perfeito, né? Perfeito. Depois a gente pode brincar com essa continha aqui, quem quiser, a gente pode fazer essa conta aí juntos e com certeza vocês vão ver que a gente está falando de uma economia muito interessante. Né? Eu recebi uma pergunta aqui se existe
alguma previsão de uma transformação do nosso TSM num PSA? Para ser sincero, eu acredito que não. Não é esse, não, pelo menos isso a gente não tem nada divulgado como roadmap. Até por conta desse conceito que eu coloquei. Eu acredito que a gente não vá transformar a nossa solução em algo que não possa ser utilizado totalmente aqui no Brasil. Né? Como a gente está falando de soluções que são globais, elas são pensadas para o uso em todo tipo de MSP de todo lugar do mundo. Né? Como a questão pensada no faturamento especificamente, ela é muito complexa de um país para o outro, eu acho muito difícil que a gente evolua o nosso TSM para isso. Mas, enfim, não é nada divulgado ainda, é só a minha opinião em relação a isso. Tá? Só uma observação Sim. com isso. É legal a gente ter um cliente, vamos dizer assim, questionando sobre isso, mas eu acho que se a gente pegar todo o histórico aí de ofertas de soluções da SolarWinds, mesmo que isso evolua, eu vou ter a possibilidade de pagar um pouquinho mais e usar ou não. Então, eu acho que se a gente tiver recursos hoje dentro da solução de Service Desk, o nome que tenha, tá? Por exemplo, de projetos ou na parte de orçamento, eu acredito que pode ser um modo que eu adquiro separado, assim como qualquer recurso do RMM. Uhum. É isso aí, é isso aí. Bom, vamos lá. Por que eu preciso adotar, então, um Service Desk dentro da minha empresa? Vou ser muito direto aqui. Eu preciso melhorar os meus processos. Então, eu vou otimizar o meu atendimento através da melhoria dos meus processos de atendimento. Tá? Isso vai me gerar relatórios. Eu preciso disso para garantir uma boa documentação sobre o meu cliente, para que eu possa fazer as análises necessárias para evoluir o ambiente dele junto com ele e também para que eu possa comprovar para esse meu cliente tudo o que está sendo feito. Né? E aí a gente tem uma questão da própria segurança das informações, não só uma segurança em relação ao vazamento disso, que também é uma preocupação muito grande, mas também com a garantia de que esses dados estarão lá. Né? Então, se eu dependo ainda, o que muitos prestadores de serviço ainda fazem, se eu dependo ainda de um Excel ou, pior ainda, de algo totalmente não centralizado, vou colocar dessa forma para não, não colocar um termo ruim, eu preciso garantir que esses dados estarão disponíveis quando meu cliente solicitar. Eu preciso desses dados para garantir que eu consiga fazer uma análise, consiga fazer a gestão desse ambiente de uma forma efetiva. Então, segurança das informações está relacionado não só, como eu disse, com a questão dos dados estarem seguros para vazamento ou algo do gênero, mas com a estabilidade desses dados, tá? E junto com isso, eu preciso também ter, 100% aí casado com o meu processo, uma escalabilidade. Essa palavrinha estranha aí está relacionada à possibilidade de eu ter um fluxo de atendimento. Então, se vocês solicitaram alguma coisa aqui para o Luiz e o Luiz precisa de uma intervenção do Rodrigo, o Luiz precisa ter a escalabilidade desse atendimento, né? Um processo escalável onde eu vou, então, encaminhar isso para o Rodrigo. E o Rodrigo vai fazer a tratativa disso de uma forma totalmente contínua. Consequentemente, eu tenho todo o registro sem nenhum tipo de paralisação, né? Sem nenhum tipo de falha. Isso é muito importante. Né? Junto com isso, se eu estou falando de fazer atendimentos, e esse é o meu trabalho, eu ganho dinheiro fazendo esses atendimentos, eu preciso acompanhar as minhas receitas. Né? Nada melhor do que saber exatamente quais foram os atendimentos feitos, qual foi o gasto, né, que eu tive, porque eu tenho lá quantas horas foram trabalhadas efetivamente, o que foi feito interno, o que não foi, tudo isso precisa ser acompanhado e eu vou conseguir muitas vezes identificar, dependendo do modelo de negócio que eu tenho, eu vou conseguir identificar horas que precisam ser faturadas para o cliente, porque podem ter sido atendimentos extracontratuais ou algo do gênero, tá? Vou então facilitar a cobrança, porque eu já tenho isso centralizado, o meu financeiro ele vai ter uma facilidade muito maior em fazer essa cobrança e eu vou, como já coloquei, com todas essas informações, conseguir analisar o que o meu time fez e com isso eu otimizo a gestão desse time e vou conseguir agir com muito mais transparência com o meu cliente,
porque eu vou apresentar para ele o que foi feito. Beleza? Só para confirmar aqui, respondendo uma pergunta do chat, esse treinamento está sim sendo gravado, tá? A gente vai disponibilizar a gravação na semana que vem, como eu disse lá no início, a gente vai mandar a certificação, então a gente manda também a gravação, tá? E depois, quem não conseguiu fazer a prova hoje, a gente pode estudar aí uma segunda data próxima para que vocês façam, beleza? Então, seguindo. O fluxo básico de trabalho dentro desse processo Service Desk, já pensando especificamente na nossa solução. Adoro essa tela aí, Luiz. A gente tem aqui, de uma forma muito simplificada, né, como é que todo o processo de atendimento vai acontecer. Então, eu tenho lá tickets vindo de e-mail, o portal na web, o System Tray dos computadores que eu estou gerenciando, vindo por alerta do RMM, vindo pelo Twitter, vindo pelo Voice. Tudo isso vai ser processado dentro do meu fluxo, dentro do meu workflow, para que eu possa, então, após o atendimento, ter tudo registrado e conseguir gerar os invoices para os meus clientes, né? Quando eu estou falando de gerar esses invoices, não são invoices só desses atendimentos soltos. Até porque muitos aí devem estar se perguntando, poxa, falei com o Luiz na semana passada e ele me disse para parar de cobrar por atendimento, parar de cobrar por hora, que eu preciso ter contrato. É por isso que tem ali o quadradinho azul, né? Os meus contratos, independente de como vocês estão fazendo a cobrança, se é por dispositivo, se é por rede, se existe um banco de horas ou não, esses contratos precisam estar cadastrados no Service Desk. E esses contratos, eles geram, cada uma dessas cobranças geram tickets específicos para que seja enviado para o faturamento. Então, vocês vão ter em todo esse processo de tickets que estão vindo de dúvidas de clientes, problemas reportados pela RMM e as questões contratuais. E tudo isso vai ser centralizado, vai passar pelo processo de atendimento e vai para o invoice. Tá? Então é importante que tudo isso esteja centralizado. E como vocês estão vendo, ativos também vêm do RMM. Né? Eu tenho outras oportunidades de vendas que eu posso cadastrar no meu Service Desk para fazer determinada tarefa, registrando tickets. E daí, se necessário, se esse cliente fechar comigo, eu vou e crio, então, através do Service Desk, esse cliente lá no RMM, enfim. Aí a gente já está falando de características que estão relacionadas com a integração em si, né, do Service Desk e do RMM. Mas é importante entender, então, que tudo vai ser centralizado nesse processo de atendimento, nesse processo de tickets, e isso, então, vai ser enviado para o faturamento. Beleza? Seguindo, eu vou colocar aqui uma sequência de telas da ferramenta, onde a gente vai fazendo aí, então, diversas explicações sobre o produto em si. E quem tiver dúvidas, como a gente já está fazendo, vai mandando no chat. Acho que o chat está compartilhado para todo mundo, então todo mundo está enxergando as dúvidas. E aí a gente vai trocando experiência, tá? Vamos lá. Começo de tudo, como é que eu acesso o Service Desk? Eu posso ter uma URL personalizada, como vocês estão vendo ali no destaque vermelho. Eu posso personalizar uma URL, isso vai facilitar para o meu técnico e vai facilitar também para o meu cliente. Já vou explicar o porquê do para o meu cliente. Tá? Vejam que eu estou usando ali /admin. Esse /admin é o endereço que eu preciso para conseguir acessar essa tela aqui, que é a tela do técnico, onde o técnico vai, então, fazer login usando o e-mail dele, que são as credenciais de lá do RMM, que vão ser importadas para cá, tá? E dessa forma, ele vai ter acesso ao produto. A tela inicial, que é essa tela que nós chamamos de painel, é a tela onde vocês têm, antes de mais nada, os gráficos de apontamento como um resumo do seu ambiente. Então, lá no canto direito superior, vejam que a gente tem lá hoje, últimos 7 dias, últimos 30 dias. É um filtro. Tá? Se eu clicar ali, isso altera todos esses gráficos. Tá? Onde eu tenho, por exemplo, qual o número de tickets que eu tive nesse período, qual o número de respostas que a minha equipe enviou, né? Se vocês verem os meus números aí, inclusive, estão péssimos, né? A gente teve 52 tickets, 13 violações de SLA
138 tickets ainda aguardando respostas de períodos anteriores. Ah, tá maravilhoso, né? Quem puder ainda ajudar a gente, depois eu passo o login e senha, tá? Seria legal a gente pegar depois, quem tiver qualquer dúvida, o painel de vocês e mostrar, olha, como que pode ser útil esse número, que tipo de avaliação eu preciso ter em cima dos números reais de um ambiente de suporte, tá? Canto direito embaixo, agendamento. Ali vão aparecer todos os tickets agendados. Então você já sabe que, opa, daqui uma semana eu tenho então uma tarefa X. Ou eu tenho uma visita para fazer no meu cliente A. Dessa forma eu consigo ter um acompanhamento já de cara, assim que eu acesso o painel, tá? Uma observação importante é que dependendo do nível de permissão que eu dei para o usuário que está acessando, ele pode ou não enxergar alguma dessas telas que a gente vai passar aqui, tá? E com isso, eu posso definir também até se essa tela vai ou não ser a tela inicial, quando ele abrir a ferramenta, tá? Por padrão, a gente está usando aqui um usuário admin, então tem acesso a tudo, o padrão é cair nessa tela aqui, ok? Vamos lá então, canto esquerdo, lá em cima, a gente tem novo. Se eu clico ali, eu crio um novo ticket. Posso também criar um novo agendamento de ticket, uma nova recorrência ou uma nova visita, beleza? E do lado esquerdo é onde efetivamente a gente tem o nosso menu. Então é ali que estão todos as telas, né? Todos os ambientes desse produto e que a gente vai caminhar aí juntos. Só primeiro, relembrar que lá em cima, do lado do pesquisar, a gente tem o Logic Cards. Tá? O Logic Cards, para quem não usa, é uma solução brilhante, é uma solução de inteligência que faz a análise do Big Data gerado por todos os painéis, e isso traz diversos insights em relação a seu ambiente. Tá? Então ele vai trazer desde, por exemplo, isso real, né? Nós recebemos aqui no nosso ambiente de suporte interno, que determinados IPs estavam sendo utilizados para disseminar o ransomware. Logo que explodiu aí a segunda onda de ransomwares. E isso foi indicado pela ferramenta, com base em análise feita em painéis do mundo todo, e nos deu isso como sugestão, porque nós usamos o Web Protection, para que nós colocássemos como blacklist do Web Protection. E assim, por mais que um usuário clique num link, não carregaria o download. Perfeito, né? Então, esse tipo de insight vocês só vão ter usando o Logic Cards. Né? E o Logic Cards vai trazer também questões relativamente simples, mas que podem ser um problemão. Olha só, eu tenho 20 dispositivos desligados. Poxa, eu acho que eu tirei esse screenshot às 3 da tarde, tem alguma coisa errada. Né? Claro, é um ambiente de testes, né? Mas imaginem vocês terem informações de que 20 dispositivos estão desligados numa segunda-feira às 3 da tarde. Né? Pode ser que você tenha tido algum tipo de problema em algum ambiente. Então, vários pontos vão aparecendo aqui. Dicas, beleza? Voltando aí para falar de Service Desk. A gente tem ali no telefoninho o Service Desk Voice. Service Desk Voice ele pode ser utilizado se você não está no período de trial do Service Desk. Tá? A partir do momento que você está com o Service Desk ativo, ele permite um trial do Voice. E aí o Voice, você vai ali naquele campo que está destacado, colocar o seu código de área, pode até ir procurando por um prefixo que você prefira, né? Ah, o meu código aqui é mais 55, estou no Brasil, né? 19, 38, pronto. Beleza, ele já vai listar ali vários números que começam com isso e eu escolho um número. Quando eu escolher um número, o sistema ele vai criar para mim um ambiente virtual para que eu receba chamados por telefone. Eu divulgo esse número para os meus clientes vão ligar nesse número e eu vou ter diversas funções, como por exemplo, a partir do momento que eu receber, vejam, eu tirei aí um screenshot do nosso ambiente real, tá? Essa segunda tela aí que apareceu para vocês. Vejam que interessante ali, como a saudação eu posso personalizar, fazendo um upload de um MP3, ou permitir que a ferramenta fale por mim. Coloquei ali o texto, vejam que interessante que ficou ali o SolarWinds MSP, né? Aí, dessa forma, a ferramenta fala isso para quem ligar.
E eu pude personalizar todo o diálogo. E a pessoa vai abrir um ticket comigo por telefone. Né? Vai deixar um recado como se fosse uma caixa postal e eu vou receber um ticket com esse áudio. Tá? No lugar do problema relatado, vai ter um playzinho, é um streaming de áudio, não preciso fazer o download desse arquivo. Tá? Ele vai fazer, vai tocar ali no fone do técnico qual foi a mensagem e o técnico faz a interação com o cliente. Vejam que interessante, ali no assunto do ticket, canto esquerdo embaixo, ele vai pegar, ele tem um serviço de BINA que vai pegar o número desse telefone, desse remetente, e vai colocar no assunto do ticket. Então, se, como na maioria dos casos, quem gravou a mensagem não deixou o telefone de contato, não tem problema, vocês têm ali. Né? E do lado direito, onde vocês estão vendo ramais, é porque a ferramenta permite também, sem nenhum custo para vocês, que sejam feitas ligações quando o cliente ele digita determinado ramal, ou seja, é como se o Service Desk Voice funcionasse também como um PBX, que faz a transferência da ligação. Ele vai ligar no número que eu estabelecer. Então, por exemplo, se vocês ligarem aqui no nosso suporte, né, e quiserem falar com o suporte 24 horas, o suporte internacional, digita 1. Pronto. Vai ligar naquele número que vocês estão vendo, aquele número maluco ali, que vai cair numa central de atendimento nos Estados Unidos. Se não houver ninguém disponível nos Estados Unidos, ele vai procurar alguém lá no Reino Unido, alguém na Bielorrússia, para atender 24 horas por dia. Né? Então, tenho várias funcionalidades aí interessantes vinculadas ao Voice. Tá? Que eu acho legal, Luiz, essa função, porque eu acho que é o primeiro passo ter um recurso, vamos dizer assim, realmente de voice 24/7, para que eu possa ter um atendimento 24/7. Então, com esse recurso, eu permito que o meu cliente, através da voz, através de uma ligação, abra um ticket 24/7. Ou eu posso criar uma comunicação VIP, esse cliente liga, tem um código que pode ser esse ramal, e ele vai entrar em contato comigo 24/7. Então, muito mais do que abrir um ticket por e-mail, eu estou dando a possibilidade para o meu cliente de ter contato com a minha empresa por voz 24/7. É isso aí. Legal, né? Seguindo ali no canto direito, a gente tem então o Help. Né? É ali que vocês vão acessar toda a documentação do produto. Ok? Vamos lá então, vamos navegar no nosso menu. Primeira telinha do nosso menu é a tela de tickets. Então, é aqui que a gente tem todos os tickets. Do lado esquerdo, nós temos as exibições, ou seja, o que eu quero que seja listado, é como um filtro. Né? Do lado direito, em cima, eu posso personalizar esses filtros. Estão vendo que tem ali salvar exibição? Eu crio uma exibição personalizada, vai aparecer na minha listinha de exibições aqui do lado esquerdo. Então, eu vou conseguir visualizar somente os tickets da minha preferência, né? Como, por exemplo, eu quero visualizar somente tickets que foram abertos por um determinado cliente. Ótimo. Que estão associados a determinado técnico. Ou eu quero personalizar as colunas que estão aparecendo nessa tela para otimizar a visualização numa tela pequena ou numa tela grande. Enfim, eu personalizo conforme o meu ambiente de trabalho. Tá? E aqui eu vou ter, então, a lista de todos os tickets. Eu vou seguir pelo menu aqui, para dar uma sequência mais lógica à nossa conversa. E no final, eu falo um pouquinho mais de como é dentro do ticket, que é o que eu acho que todo mundo está mais curioso. Ok? Então, seguindo aqui para a segunda telinha, esse relógio representa o agendamento de visitas. Tá? É aqui no calendário que eu vou ter todos os agendamentos de visitas. Estão vendo que do lado esquerdo eu tenho ali todos os calendários, ou somente o meu calendário? É porque eu posso acompanhar o calendário de toda a minha equipe, saber onde cada um dos membros deve estar nesses atendimentos externos. Né? Eu tenho como, através do locais de agentes, saber onde eles estão efetivamente por GPS, porque a ferramenta tem a aplicação mobile, que lá no finalzinho eu vou apresentar para vocês. Essa aplicação mobile envia a informação de onde o técnico está e, consequentemente, vocês conseguem comparar com onde ele deveria estar. A ferramenta tem essa inteligência de te mostrar o agendamento para ele é na rua A e esse técnico está na rua B, tá? Através de um mapinha Google Maps. Tem uma integração bem interessante. E vocês podem também, lá do lado direito em cima, criar um feed.
Ou seja, pega esse calendário aqui e integra com o seu Outlook, integra com o seu Gmail e vai acompanhando junto com o seu calendário normal. Tá? É bem legal para que vocês possam, então, otimizar as visitas que estão sendo agendadas e lembrando que um ticket recebido pode se transformar em uma visita. Então, eu recebi um ticket do Rodrigo dizendo, Luiz, olha, estou com um problema aqui que eu não estou conseguindo ligar o meu computador. Ok, Rodrigo, vou então agendar para ir aí amanhã. O que eu vou fazer? Eu vou transformar esse ticket numa visita, vou dizer que vai ser feita amanhã, no horário X, que eu estimo que vai levar tanto tempo, e isso vai aparecer no meu calendário. Né? Vou ter daí todo o recurso, mapinha, isso vai para o meu aplicativo, isso vai para o meu Outlook, e continuo tendo todo o histórico daquele ticket, não perco nada. Legal, né? Muito legal. Seguindo aqui para a terceira tela, esse computadorzinho representa cada um dos ativos. Né? Então, nada melhor que um computador aí para representar. Aqui eu tenho todos os dispositivos que estão relacionados a cada um dos meus clientes, a cada um dos meus sites. Tá? Então, de uma forma muito simples, eu consigo identificar cada um dos ativos. Tá? E vou interagir com eles. A ideia é que eu possa pegar todo o histórico desse ativo de uma forma simples. Clicou no ativo que você quer, ele vai mostrar todos os tickets daquele ativo. Tá? Base de conhecimentos. Esse livro representa, então, a nossa KB. É aqui que vocês podem criar a base de conhecimentos de vocês. Essa base de conhecimentos ela tem que ter 3 funções essenciais. Primeiro, ser um ponto onde você possa colocar artigos técnicos, né, dicas, sugestões para autoatendimento. Ser, né, o segundo ponto, um lugar onde vocês possam transferir o conhecimento de um atendimento em específico para, então, um artigo. Quando vocês estão enviando uma resposta para o cliente, é só selecionar que vocês querem transformar aquele ticket num artigo da base de conhecimento. Automaticamente já vai aparecer para vocês, tá? É bem prático. Só formata e salva. E terceiro ponto, para que você possa fornecer para clientes específicos determinados documentos. Então, uma forma de você manter online determinado documento é usando a base de conhecimento, porque aqui você consegue criar categorias, criar artigos que são disponibilizados somente para determinado grupo e não públicos para todos. Né? Então, vocês têm essa flexibilidade. Base de conhecimentos é bastante utilizada. Vai ficar disponível aqui para o técnico ver e também lá para o cliente no portal do cliente. Esse é um recurso da base de conhecimento, aliás, que é muito pouco utilizado. Tá? Eu deixo aqui, né, reforçando essa dica de que é importante. Tá? Usem a base de conhecimentos. E uma forma muito legal de fazer com que os técnicos eles criem artigos é, de alguma forma, criar um ambiente de jogo, né, com esses técnicos, onde, olha, então vamos criar aqui um ambiente legal. Ok, vocês têm tantos tickets para atender, vocês têm tantas respostas, vamos ver, quem conseguir gerar com essas respostas um artigo vai, né, ter determinada pontuação. Cria uma brincadeira, né? É difícil quando a gente fala do ambiente de atendimento técnico ter esse tipo de dinâmica como se faz com vendedores, por exemplo, né? Que você tem toda a questão de metas e de comissionamentos, né? Mas é totalmente viável criar, muitas vezes sem envolver dinheiro, efetivamente falando, vários tipos de incentivos para que esses técnicos criem esses artigos, tá? Porque realmente é um obstáculo, é difícil o pessoal técnico desenvolver esse material, esse conteúdo didático, mas isso é importante para a organização, para novos técnicos, para os clientes. Quanto melhor a minha base de conhecimento, com certeza vou ser muito mais produtivo. É isso aí. Tá? Seguindo então para essa tela que vocês já estão vendo, aqueles bonequinhos, aqueles avatares, eles representam os clientes. Tá? Então a gente tem aqui a lista de todos os clientes. Estão vendo que tem ali oportunidades do lado esquerdo em cima? Justamente por conta daquilo que eu comentei com vocês. Eu ainda não tenho esse cliente na minha carteira, não estou gerenciando ele, então, consequentemente, eu não tenho ele no meu RMM, não tenho agentes instalados, eu não tenho os ativos dele, mas eu estou num processo ali
de prospecção, num processo de início de atendimento. Então, eu já tenho algumas tarefas que eu quero registrar em tickets, né? Eu crio uma oportunidade aqui. Se essa oportunidade se tornar realmente um cliente ativo, quando eu marcar que esse cliente está ativo, ele vai me perguntar: quer aproveitar e criar esse cliente lá no RMM? Você clica que sim, no RMM já aparece esse cliente, é só você instalar os agentes. Tá? Uma característica interessante, que eu estou destacando aí em vermelho, é o domínio de e-mail. Se você definir qual é o domínio que aquela empresa usa, toda vez que um ticket for recebido de um usuário, mesmo que não seja um usuário cadastrado do Service Desk, que utilize esse domínio em específico, automaticamente a ferramenta vai associar esse ticket a essa empresa. Então, é uma forma muito fácil, extremamente otimizada, para que vocês consigam manter o histórico de atendimento dentro desse cliente. E aí, é aquela mesma questão do ativo. Clicou no cliente, você tem o histórico de faturas geradas, né? Porque o Service Desk ele vai gerar o que deve ser cobrado, né? Ele não faz o billing, mas gera o que deve ser cobrado. O histórico de tickets, quais são os usuários, quais são os ativos, enfim, tudo fica centralizado no cliente. Tá? Vocês podem definir quem que é a ferramenta chama de proprietário, mas quem que é o usuário master que vai enxergar os tickets de toda aquela organização, se existe alguma taxa já padrão por hora de atendimento, enfim. É uma forma muito prática de otimizar e começar a automação dentro do seu processo de Service Desk. O pessoal está sabendo tudo de Service Desk, hein? Nenhuma dúvida aí enviada. É legal. Vamos ver a nota. Depois a gente vê na prova. Todo mundo tem que tirar 100%, hein? É legal a gente falar dos relatórios aqui, porque eu percebo que muitos clientes ainda têm muitas dúvidas em relação a isso. E na maioria das vezes, quando eu converso sobre relatório com os clientes, eu percebo que a dúvida não é em como que eu gero, porque é muito intuitivo, é só ler, né? Vou pegar ali, ok, lá em cima está escrito tickets, tá, eu quero um relatório sobre tickets. Tá? De qual cliente? Filtra, manda gerar, exporta. Isso é fácil. A questão é o que eu faço com isso? Perfeito. Né? Então eu preciso usar esse recurso aqui, até pela facilidade de poder personalizar o que eu quero exportar ou não, eu preciso usar isso daqui para acompanhar, por exemplo, quais técnicos estão tendo uma produtividade melhor, que tipo de incidente é mais recorrente. Eu posso fazer isso através das análises de filas, né? Eu vou fazer isso também para acompanhar quantas horas foram trabalhadas, vou utilizar para acompanhar o SLA, quanto tempo, em média, um ticket demora para receber um cliente demora para receber uma resposta do meu técnico. Né? Então, são várias análises que eu preciso fazer em cima desse meu ambiente que vão muito além de simplesmente ver se os tickets foram fechados ou não. Então, utilizem os relatórios para isso. Tá? Para quem nunca usou essa tela, só para reforçar, esses dois campos vermelhos ali do lado esquerdo embaixo, resumo do cliente gera um relatório que é um resumão, é um PDF legal de várias páginas, que mostra várias informações de como foi o mês daquele cliente. E embaixo, em relatórios salvos, eu tenho como que uma forma de deixar pré-programado, né, esses meus relatórios, e aí, dentro de relatórios salvos, eu tenho já essa estrutura. Tá? É bem mais prático. E do lado direito, tá vendo lá em baixar relatório? Eu tenho a opção de baixar isso para um Excel, para um PDF, enfim, depende do uso que eu vou ter com cada um desses relatórios, tá? Por isso que a gente coloca na evolução da solução de Service Desk a importância dos relatórios. Porque só através dos relatórios é que eu vou conseguir melhorar o nível operacional do meu atendimento. Então, como o Luiz comentou, tirar um relatório do tempo de um atendimento de ticket, quais são os grupos aí de ticket, quais são as filas que estão estourando SLA, eu vou conseguir identificar onde eu preciso realizar um maior treinamento, gerar mais conhecimento,
muitas vezes conversar com o cliente, porque a gente consegue identificar que muitas vezes as dúvidas não são problemas, os incidentes não são problemas, são dúvidas do cliente. E isso eu preciso extrair esses dados através do relatório. Se eu não tenho essa capacidade, vai ser muito difícil o meu trabalho para que eu consiga melhorar o meu nível de atendimento. E eu vou chegar a um nível onde eu vou mesclar cada uma dessas análises, né? E eu vou não só analisar qual cliente teve mais ticket e qual tipo de problema foi mais reincidente, mas eu vou descobrir qual tipo de problema daquele cliente mais reincidente, qual foi o usuário que mais teve aquele tipo de problema. E às vezes eu vou perceber, eu sempre brinco que dependendo do resultado dessa análise, você vai descobrir que muitas vezes o problema não é seu, não é do seu cliente, é daquele usuário. Perfeito. Ou daquela máquina em específico, e precisa muito mais de uma programação para uma possível treinamento, ou uma possível substituição de um dispositivo, ou algo do gênero, né? Depende de o quão profundo vai o serviço de vocês, do que efetivamente ver se o técnico está fazendo ou não o trabalho dele. Né? Então é preciso fazer uma análise mais completa. Respondendo uma pergunta aqui sobre o agendamento, quando a gente está lá na telinha de agendamento, eu consigo ver a minha agenda e a agenda de todos, porque eu sou um usuário administrador. Se eu não sou um usuário administrador, eu vou enxergar somente a minha agenda, tá? Eu consigo criar perfis personalizados de usuários, dizer o que eles vão ou não ter acesso dentro da ferramenta, tá? Então, respondendo aí a pergunta, se eu sou um técnico que não tem credenciais de administrador, eu só enxergo minha própria agenda, a não ser que alguém crie um usuário para mim que tenha esse tipo de permissionamento. Beleza? Seguindo aqui para o configurações. Aqui eu quero destacar vários itens. Tá? É legal a gente entender que, para facilitar, nós separamos todos os itens de configurações em quadrinhos, como agrupando por categoria, né, para facilitar o entendimento. Só que tem alguns itens que são essenciais e eu diria que antes de vocês colocarem o Service Desk em produção, vocês precisam ter passado por todos esses itens que estão marcados em vermelho. Tá? Vamos começar na sequência? Vamos lá. Dentro de equipe, a gente tem funções e permissões. Funções e permissões é onde eu vou justamente criar esses perfis. É aqui que eu vou estabelecer técnico A, técnico B, supervisor, enfim, vou dar o nome que eu quiser, vou estabelecer que tipo de visualização ele vai ter e eu vou basicamente dizer três coisas. Primeiro, quais telas esse cara tem acesso? Exemplo, ele tem acesso ao relatório? Ele tem acesso a configurações? Segundo, quais clientes esse cara tem acesso? Será que ele enxerga todos os meus clientes? E terceiro, quais filas esse cara tem acesso? Tá? Porque ele pode tratar ou não de determinados assuntos. Ok? Falando em fila, lá no quadrinho Tickets a gente tem justamente as filas. É onde eu vou criar cada um desses meus ambientes de atendimento, cada uma dessas categorias de atendimento. Então é aqui que eu vou estabelecer todas essas categorias, é aqui que eu vou criar todas essas divisões. Eu costumo brincar que é como se eu fosse separar em prateleiras cada uma dessas minhas caixinhas, né? E aí eu vou conseguir então imaginar quais dos meus técnicos vão ter acesso a cada uma dessas filas, se essas filas elas vão ser ou não utilizadas para o recebimento de tickets por e-mail, né? E aí eu tenho que colocar isso. Se essa fila é interna ou não, se ela aparece no portal para o cliente, para ele selecionar. Porque pode ser que para o cliente eu crie uma fila, por exemplo, problemas de internet. Ok, não consigo conectar, é um problema de internet, vou pegar meu celular, vou abrir um ticket lá na categoria problema de internet. Pode ser que não seja um problema de internet, efetivamente, seja um problema de DNS, né? Ou um problema, enfim, né, que não é tão genérico assim. Isso o cliente não vai saber classificar, mas pode ser importante para você classificar isso, para que você possa depois medir em relatórios, ou para separar quem da sua equipe vai tratar cada um desses assuntos. Então você cria essas filas que são internas, tá? Que não estão expostas para o cliente, ok? Lá em regras comerciais, a gente tem contrato de nível de serviço, famoso SLA. Né? É ali que eu vou cadastrar, então, os meus SLAs. E eu vou dizer, por exemplo, que toda vez que um ticket for do cliente X,
tantas horas. Toda vez que um ticket for da fila X do usuário ou com a prioridade X, vai ter um horário. Ou uma mescla dessas 4 possibilidades. Então, toda vez que for um ticket do cliente SolarWinds, que foi aberto pelo usuário Luiz, que está na fila Service Desk e que é crítico, tem um SLA específico. Posso ser tão minucioso assim? Posso. Né? A ferramenta permite que eu trabalhe dessa forma. E aí, eu vou estabelecer se esse ticket, se esse SLA para esse ticket ele vai gerar uma notificação para um supervisor, se isso vai transformar aquele ticket em urgente, o que vai acontecer. E eu estabeleço também em quanto tempo antes da violação eu quero também ser notificado, para que eu saiba que eu estou próximo de estourar ali o meu SLA. Beleza? Canais de suporte. E-mail. Eu preciso cadastrar um e-mail. Todo mundo tem o famoso suporte@domínio, né? Onde um monte de cliente envia tickets. E esses e-mails, normalmente, vocês precisam transformar em tickets manualmente. Não faz sentido. Integra por aqui, tá? Coloca as credenciais do servidor de e-mail, a ferramenta puxa essas mensagens e mapeia isso para uma das filas. Eu vou estabelecer lá na fila, colocando o endereço colocando esse e-mail na fila que eu quero receber, né? Tem lá um campinho mapeamento e vai tudo para lá. Ou eu posso usar o próprio recurso que o Service Desk tem nativo, que é cada fila que eu crio já gera um e-mail automático, que é o meu endereço ali do Service Desk. Né? E se eu encaminhar um e-mail para ali, eu já tenho automaticamente um ticket aberto. Tá? Então, é legal que vocês tenham. Opa, aqui, ó, mais uma solicitação aqui de disponibilização. Sim, fique tranquilo, a gente vai disponibilizar. A gente tem um mapeamento automático, então, desse e-mail. Beleza? É bem fácil. Quem tiver qualquer dificuldade, é só entrar em contato com o nosso suporte. Integração. MaxRM, né? Ainda aí com o nome antigo, né? Max. Mas a integração aí, basicamente, é para que vocês possam ver todos os usuários do RMM, dizer esse usuário do RMM, ele vai, né, ter um usuário dentro do Service Desk, uma credencial de acesso. Né? Então, eu estou criando ali uma licença para ele, ele vai passar a utilizar a ferramenta. Né? Como todo mundo sabe, o Service Desk ele é cobrado por agente de equipe, ou seja, por cada um desses usuários que você cria para os seus técnicos. Tá? Não vou entrar aqui em questões financeiras, não é esse o objetivo do treinamento de hoje, mas é importante lembrar que se eu tenho lá uma lista de usuários no RMM, eles não vão ser importados automaticamente para o Service Desk como usuários ativos. Eles vão aparecer aqui como usuários disponíveis. Eu linko e aí sim esse cara passa a ter acesso ao Service Desk também, tá? Produtos e faturamento. Eu vou colocar ali então os meus contratos e os meus tarifários. Tá? Isso daqui é bastante legal. Em contratos, eu vou cadastrar basicamente quantas horas eu tenho, né, contratadas pelo cliente A, ou qual o valor por dispositivo, ou qual o valor integral daquele contrato. E vou ter a oportunidade de colocar ali cada um desses servicinhos listados para que isso, como eu falei lá no começo, virem tickets, essas informações virem tickets e aí eu consiga ter um acompanhamento melhor para fins de faturamento, porque eu vou gerar um relatório muito mais completo, né, no final das contas. E eu tenho no tarifário a possibilidade de colocar quais são as minhas taxas efetivas. Então, eu tenho um valor que eu cobro por hora para atendimento fora do horário comercial, cria ali. Eu tenho um valor que eu cobro por hora para fim de semana, que eu cobro por hora para quando estoura o banco de horas, ou eu tenho especificamente um atendimento avulso, que quem quiser me liga, eu faço ali e eu tenho por hora. Então, eu crio tudo no tarifário. Eu sei que tarifário é uma palavra estranha, mas é muito simples de pensar que o tarifário é uma lista de tarifas, né? Uma lista de valores que você cobra diferentes, tá? Esses valores podem ou não estar associados a um só cliente, então consigo também ter uma automação bem legal. Lá no ticket, quando eu for selecionar a inclusão da hora que eu trabalhei, ele vai aparecer somente
aquelas possibilidades de tarifas que eu disse que aquele cliente tem. Tá? Configurações gerais, na minha opinião, deveria estar lá como primeiro quadrinho, porque é a primeira coisa que eu sempre incentivo que vocês olhem, tá? São esses 3 campos aí em vermelho. Configurações da instalação, identidade visual e modelos de e-mail. Em configurações da instalação, vocês vão fazer configurações como, por exemplo, dizer se é possível ou não abrir um ticket sem estar logado no painel. Dizer se é possível ou não criar as minhas credenciais lá no painel como cliente, ou se somente as credenciais que vocês, MSPs, cadastraram para mim é que são válidas. Configurações como linguagem, porque por padrão a ferramenta está em inglês. Horário. Né? Fuso horário, perfeito. Formato de data, se vai seguir um formato americano ou não. Identidade visual, vou pôr a minha logomarca, escolher o esquema de cores da ferramenta. No modelos de e-mail, é muito importante vocês explorarem isso daqui, tá, gente? Modelos de e-mail é crítico. Utilizem os modelos de e-mail para estabelecer se há ou não uma personalização na comunicação com o seu cliente. Então, vocês vão lá no ticket, no e-mail de abertura de ticket. Vocês vão colocar a logo de vocês, ou não? Vão só traduzir a mensagem, ou não? Vão só colocar ticket aberto? Tem meta tags que vocês podem incluir e automaticamente vão ser substituídas por conteúdo, como, por exemplo, o número do ticket. Né? Então, é muito importante que vocês personalizem isso daqui. Tá? No modelo de e-mail, tem também as interações da ferramenta com os técnicos. Então, vocês vão personalizar como é que chega para o técnico a informação de um novo ticket. Como que chega para o técnico a informação de que o SLA está próximo de vencer? Né? Então, esse tipo de coisa vocês personalizam por aí. E no importar, lá do lado direito embaixo, eu posso importar um CSV. Estou destacando aí os usuários, né? Porque eu vou importar um CSV com uma lista de usuários. E assim eu já deixo pré-configurado quem é que vai ou não abrir tickets comigo. Tá? Poderia também importar clientes ou ativos. Tá? Então, eu não estou falando de todos os itens de configuração, até porque não seria produtivo, vocês não vão se recordar de todos, eu estou destacando aqui os principais, e aí dessa forma vocês já ficam com essa tarefa. Né? De cada um deles, vocês precisam olhar com atenção e ver se está bem configurado aí no ambiente de vocês. Beleza? O portal do cliente, que eu já falei tantas vezes aqui, é esse carinha aí. Tá? Então ele tem a minha logomarca, ele tem o meu esquema de cores, os meus anúncios, tem a minha mensagem de boas-vindas, tem lá em cima meu domínio personalizado, meu técnico, desculpa, o meu cliente vai fazer login também com e-mail e senha. Eu posso ou não, como já disse, permitir que ele crie o próprio cadastro, posso ou não permitir que ele envie tickets sem estar logado, tem a capacidade de ver a base de conhecimentos, que eu posso ocultar. Né? Se eu tenho uma base de conhecimentos em branco, vazia, é melhor não ter base de conhecimentos, então. Oculte isso lá em configurações gerais. Tá? Porque o cliente pode clicar aí e não ver nenhum artigo. Isso pode ser pior do que não ter esse botão aí. Né? Então, é legal que vocês façam esse tipo de configuração. E é nessa telinha que o cliente ele vai acompanhar o histórico de tickets. Né? Lembra que eu comentei que eu posso estabelecer um proprietário para a empresa? Esse proprietário, ele fazendo o logon aqui, ele enxerga todos os tickets de todos os usuários daquela empresa. Então ele tem um histórico bem legal, o que está aberto, o que está fechado, pode enviar interações, tá? É bem bacana. Vamos para o ticket. Né? Então eu abri aqui um ticket aleatório. Esse ticket em específico, vejam, ele foi criado no dia 13 agora de outubro. Foi um ticket automático, veio do monitoramento. Vejam que esse é o meu computador, é o meu notebook. Eu tive o RMM ele estava monitorando meu backup e eu tive uma falha. Né? O status do backup não pôde ser determinado naquele momento, então não havia sido concluído, tive um problema. O RMM me alertou disso, abriu um ticket automaticamente, nesse meu ambiente de testes, né? Para que fosse tratado, então, pelo técnico. Né? Imaginem isso daqui na operação de vocês, essa é a máquina do cliente de vocês, quando teve um incidente, vocês já tiveram um ticket aberto. Né? Então, é bastante interessante. Eu poderia ter criado algumas regrinhas,
né, para automatizar esse ticket ser associado a determinado técnico ou ir para determinada fila, tá, através de regras usando, por exemplo, a palavra backup que está no assunto ou coisas do gênero, tá? Mas isso é um outro ponto. E aqui eu vou ter então toda a interação com esse chamado. É a mesma tela se fosse um chamado vindo pelo voice, se fosse um chamado vindo pelo portal ou pelo e-mail. A diferença é que ele vai me dizer de onde que veio, sempre, tá? A origem de onde veio. Já vou mostrar, tá rolando um pouquinho a tela aí para baixo, vocês já vão conseguir ver. Mas primeiro vamos aí aos destaques que eu estou colocando. Canto esquerdo lá em cima, o primeiro destaque que eu estou colocando é para aquela bandeirinha. Né? Aquela bandeirinha representa que aquele ticket ainda está aguardando uma resposta do meu técnico. Então, vocês estão vendo que do lado esquerdo tem uma lista dos próximos tickets que eu tenho que tratar, tem a corzinha ali para definir qual é o grau de prioridade, o grau de criticidade, né? Número do ticket, assunto, e tem a bandeirinha para dizer que ainda não recebeu uma resposta. Então, meu técnico ainda não interagiu com o meu cliente nesse caso, tá? Eu tenho ali no segundo destaque o botãozinho exportar, que é onde vocês vão clicar para exportar esse ticket, que pode ser num formato onde só mostra as interações e as observações internas, ou que mostra inclusive todos os lançamentos de horas, de custos, acaba servindo como um comprovante bem interessante desse atendimento, incluindo até o que precisa ser cobrado, tá? É bem legal. Ainda ali no terceiro destaque, então, do lado direito, eu tenho o iniciar cronômetro e tenho adicionar entrada de hora. O iniciar cronômetro, se eu clicar, ele vai começar a contar o tempo, porque é como se eu estivesse dizendo para o Service Desk, vou iniciar essa manutenção, vou iniciar esse atendimento. Cliquei. Faço o meu trabalho. Clico de novo, vai estar escrito agora para parar o cronômetro, né? Não mais iniciar. Quando eu clico para parar, ele me pergunta o que foi feito. Eu vou relatar. Né? Posso ou não selecionar uma taxa específica que precise ser usada, né? Uma tarifa ali, e ele vai automaticamente registrar quanto tempo e, consequentemente, vai converter isso em quanto deve ser cobrado. Lembra do relatório para faturamento que eu comentei? Então, é assim que ele vai contabilizar. Ah, mas eu não usei o cronômetro, eu quero dizer que eu gastei 2 horas. Tudo bem, clica ali, adicionar a entrada de hora e manualmente você escreve 2 horas. Tá? É bem fácil de fazer essa entrada de hora. Tá? E assim vocês vão registrando tudo que foi atendido. Beleza? Vamos lá, a gente está com uma pergunta aqui. Um cliente com 10 funcionários, todos podem ter login e senha, sim, sim. Eu posso ter quantos usuários eu quiser por cada cliente. Tá? Eu não preciso, claro, né, só respondendo aí a questão de valor, cobra-se por técnico, por agente de equipe, cada técnico seu que acompanha, não vai cobrar por usuário do seu cliente, de forma alguma. Tá? A ideia é que cada cliente final, né, o usuário que está lá na ponta, ele esteja cadastrado para abrir tickets com você, ok? Isso é ilimitado e não é isso que interfere nos custos da ferramenta, beleza? Por isso a ideia de importar lá o CSV que eu comentei, tá? Não tem relação com a questão de cobrança, ok? Bom, um outro destaque que eu coloquei ali no canto direito embaixo é a questão de a quem está atribuído. Eu preciso dizer quem que vai cuidar desse ticket. Então eu vou e marco ali quem vai cuidar desse ticket é o Rodrigo. O Rodrigo não falou no começo dessa conversa que adora backup? Se vira agora para resolver esse problema aí. Eu vou atribuir ao Rodrigo e aí eu vou fazer isso para todos os campos. A lógica é a mesma. Eu clico em cima e aparecem as opções. Eu clico, pronto. Já atribuí, já mudei de fila, já mudei de status, já mudei a prioridade. Uma observação que se fosse o voice, especificamente, a única observação, que ali no lugar da descrição, onde está escrito falha na verificação e tal, eu teria um play, um botãozinho de play para que tocasse esse áudio, ok? Ali embaixo eu tenho então o responder, deixa eu mudar aqui de tela para vocês verem, né, rolando aí, eu tenho o responder, onde eu vou colocar toda a informação, já posso deixar programado uma assinatura automática, né, para os meus técnicos. Do template, né? Isso vai me ajudar muito eu manter um padrão e melhorar esse padrão futuramente. Estão vendo que tem ali modelo de e-mail? É justamente ali que eu vou selecionar esse template, eu posso deixar
pré-configurado determinada informação, às vezes existe uma determinada configuração que é muito solicitada e que vocês sempre enviam um passo a passo, já deixa isso salvo, transforma isso numa base de conhecimento também, mas deixa aqui no modelo de e-mail, no mínimo, né, para facilitar. E por aqui vocês podem enviar o ticket, desculpa, enviar a resposta e já fechar o ticket, né? Colocar alguém em cópia para receber também essa resposta, transformar isso num artigo da base, como eu comentei lá atrás, né? Então são várias possibilidades, inclusive de ser personalizado isso em HTML. Vejam que no meu exemplo aí tem até um hiperlink ali na última palavra teste. Então é totalmente personalizado. E lá embaixo tem anexo, né? Eu posso subir um arquivo sempre que necessário. Ok? Seguindo então, a tela um pouco mais para baixo, eu tenho ali qual o histórico de respostas desse ticket, né, o rastreamento de horário, ou seja, né, as horas que foram inclusas, outros custos que estejam associados a esse ticket, como itens de inventário, por exemplo, qual o ativo associado, né? Então aqui eu tenho todo o histórico, teria também o do cliente. Ah, o cliente tem que ficar acessando o portal? Não, o cliente recebe um e-mail. O cliente vai receber um e-mail dizendo nova resposta do ticket tal. Vai estar lá todo o histórico e a resposta em cima. O cliente vai fazer o quê? Responder o e-mail, como se ele estivesse trocando um e-mail com o técnico. O técnico vai receber aqui. E aí o técnico vai interagindo por aqui. Tá? O técnico pode também interagir por e-mail? Também pode. Mas para isso eu precisaria criar um processo onde todos os meus técnicos recebem todas as notificações. E isso pode ser muito menos eficiente, muito menos produtivo do que acompanhar por aqui. Tá? Partindo para a questão do rastreamento de horário, vejam que eu também tenho a opção de entrada de hora aqui. Eu também poderia fazer por aqui. A telinha, seja clicando aqui embaixo, ou lá em cima, ou pelo cronômetro, a tela é a mesma. A diferença é que no cronômetro o tempo gasto já vai estar preenchido. Tá? Eu vou por um resumo, qual é a taxa, né? Poderia editar quando foi feito, poderia editar o tempo gasto, com destaque de eu posso desmarcar que isso deve ser faturado. Tá? De qualquer forma, vai para o relatório e se por acaso meu técnico desmarcar errado, não tem problema, vai estar lá no relatório. É facinho de vocês identificarem. Tá? Outro ponto, o ativo associado ao ticket. Se eu clico no ativo, eu tenho todas as informações desse ativo. Eu posso criar um lembrete, né, um ticket recorrente que vai ser aberto, ou um ticket agendado que vai ser aberto, por exemplo, para fins de garantia. Né? Então, eu vou ter automaticamente um ticket aberto para esse ativo. Né? Tenho ali já uma informação, se pudesse rolar a tela, eu teria ali mais informações do inventário básico, né, dessa máquina. Se essa é uma máquina que está vindo, né, está importada do RMM, lá no RMM eu uso o acesso remoto, até o botão de acesso remoto já estaria aqui no ticket. Tá? E aí, com um clique, eu já faço acesso a esse dispositivo. Esse é o tipo de recursos que eu acho assim, ó, se eu não tenho essa informação, é difícil valorizar essa informação. Então, eu acredito que a gente ter nome da máquina, equipamento, IP, MAC, outras informações do equipamento, vai ajudar o técnico a ter um suporte de um nível superior. Então, se eu não tenho hoje essas informações, ok, eu vou me virando e vou realizando aquele entendimento. Mas a partir do momento que eu tenho isso, opa, isso é muito importante, isso vai me ajudar. Então, esse tipo de recurso faz diferença quando a gente analisa muito mais do que preço, recurso entre uma solução e outra. É isso aí, é isso aí. E isso graças à integração com a RMM, que é a melhor parte da brincadeira aqui. Tá? E aqui a gente tem, então, seguindo, né, eu mudei ali já direto para o item contatos, para que vocês vejam que os contatos daquela empresa, né, que está relacionado a esse ticket, também já vão aparecer. Então, no ticket eu já sei que telefone que eu tenho que ligar, para que e-mail que eu tenho que mandar, eu sei qual é o ativo, com quem que eu vou falar, porque às vezes quem abriu o ticket foi uma pessoa que não é necessariamente a pessoa que eu tenho que tratar. Né? Em muitos casos, muitas empresas acabam concentrando em uma pessoa só. Ah, fala lá pro pessoal lá da TI que aconteceu tal coisa. Você deu do backup, eu acho que é perfeito. Você está com problema de backup, esse ticket caiu para mim. Mas quem lá da empresa, do cliente, eu devo falar com qualquer problema de backup? Pode ser que não seja usuário, com certeza pode ser que não seja usuário. Exatamente, exatamente. E aí, então, eu vou ter tudo já aqui no ticket. A ideia é facilitar, então tudo vem para cá.
beleza? E eu tenho, aí, consequentemente, a possibilidade de lá do lado direito, tá vendo? Né, outros campos que não apareciam no primeiro slide, tá lá, né? Vou marcando campos adicionais que eu criei personalizado, né? Como qual é o cliente final, qual é o site, qual é a MSP, enfim, qual é o tipo de device eu posso ir marcando, qual é o telefone de contato, né? Enfim, o que couber dentro da operação de vocês pode ir sendo preenchido, beleza? Uma observação, acabei não marcando aí de vermelho, mas vale a pena citar. Lá embaixo, no canto direito, tem colocar uma tag. Né? O que é essa tag aí, essa tag? Eu vou colocar uma determinada palavra que tem a ver com esse ticket aqui, para facilitar nas buscas. Então, se isso daqui for bem utilizado, o pesquisar lá em cima vai ser muito otimizado. Então, imagina, isso aqui tem a ver com backup. Vou colocar uma tag backup. Isso aqui tem a ver com X. Vou colocar uma tag X. Toda vez que eu digitar X lá no pesquisar, vai aparecer todos os tickets que tem essa tag. E eu posso filtrar daí. Não, somente, né? Porque X pode ser algo que está no assunto, que está no corpo, porque ele também vai pesquisar. Eu vou lá e marco. Não, somente, filtrar somente por tags. Pronto. Eu tenho ali todos os tickets. É uma forma bem legal para que vocês possam visualizar tudo. Ok? Quem tiver dúvidas, já mostrei, né, como acessar o help lá pelo ponto de interrogação. Essa aqui é a carinha do help, tá? Acho que quem usa o RMM há bastante tempo já deve estar habituado com o help do RMM. Agora tem o help aí do Service Desk, que está bem mais completo, né? Ah, Luiz, agora a gente consegue fazer um churrasco completo, lendo o RMM com a Heineken e lendo o help do Service Desk que faz o churrasco. É isso aí. Quem já assistiu o treinamento da RMM sabe que a gente sempre brinca, né? O help do RMM é para isso, é para vocês pegarem as 5.000 páginas, uma caixa de cerveja e lerem de sábado à noite. Brincadeira, brincadeira. Só para descontrair um pouquinho. E é legal que aqui vocês vão ter não só informações de, por exemplo, como é que funciona determinado recurso, né? Não é só um help técnico, ele é um help também conceitual. Conceito, perfeito. Como essa tela aí. O que é isso? É um exemplo de um fluxo, né? De como é que vai haver o roteamento desse ticket, como é que esse ticket vai caminhar dentro da minha operação. Tá? Então, isso é só um exemplo simples para que vocês entendam a lógica do ambiente Service Desk. Lembram-se de uma das minhas primeiras falas hoje? Service Desk não é só a ferramenta, e sim o processo de atendimento. Então, isso aqui é 100% casado com isso. Tá? Teve uma pergunta aqui em relação a saber se o dispositivo está online ou não. Essa informação aparece lá no RMM. Isso Perfeito. não vem para o Service Desk, tá? Mas isso aparece lá no RMM em tempo real. E aí, dependendo do dispositivo, é possível que você tenha um alerta, inclusive, né? É um servidor. O servidor não pode parar, não importa. Mesmo que alguém vá lá e desligue corretamente, e não só puxou da tomada, né? Não pode parar. Então, eu preciso de um alerta disso. Também posso configurar para receber esse tipo de alerta, beleza? E daí vira um ticket também, como tudo, tá? Aí a gente tem um ponto aqui que é bastante importante para a gente tratar, que é a questão de como é que vai ser tudo isso transformado em um relatório para faturamento. Tá? Então é importante a gente destacar de novo que um ITSM ele não vai faturar o seu cliente. Quem fatura o seu cliente é um software que tem algum tipo de integração com banco, algum tipo de integração com questões fiscais. Né? Senão eu não vou conseguir fazer o faturamento. O que eu faço aqui é gerar tudo que você precisa para o faturamento, quer saber quanto você tem que cobrar do seu cliente. Eu tenho certeza que isso daqui já é muito mais do que o que vocês fazem hoje. Né? Então ele vai gerar um relatório completo para o seu cliente, dizendo, porque vocês podem exportar isso em PDF, que é muito legal. Eu brinco que parece um extrato de cartão, né? Dizendo ali tudo que você fez no mês. Então você tem todos os itens que precisariam ser cobrados, quantas horas foram gastas. E isso daqui, se você envia para o seu financeiro, ou ele mesmo vem aqui e exporta uma vez por mês, ele sabe quanto tem que cobrar de cada cliente, pode exportar isso em formato Excel para facilitar, muitas vezes, para integrar no seu ERP ou algo do gênero, ou para a própria organização dele. Mas gera um PDF disso daqui e manda para o seu cliente junto, para ele ter um extratinho do que foi cobrado. Vai facilitar para caramba. Isso daqui vai estar lá disponível no cliente. Clica lá no cliente que você tem o histórico de todas as faturas que foram geradas para ele. Tá? Isso aqui, enfim, muito útil. Quem tiver dificuldade, depois dá um toque aí pra gente. Tá?
É um recurso pouquíssimo utilizado também, mas que é muito, muito importante. Outro ponto. Essa aqui é a tela do RMM. Né? Acabamos de falar aí da integração Service Desk RMM. Lá no menu Configurações, tem integração com PSA, que é onde você pode integrar com PSAs ou com o nosso ITSM. E ali você tem a opção de configurar se você quer ou não que tickets sejam abertos sempre que houver um alerta. Então, isso aqui é muito útil. É aqui que vocês têm que marcar para que quando houver qualquer tipo de alerta, qualquer tipo de incidente reportado em servidores ou em estações, que isso então se transforme em um ticket, como aquele caso do backup que eu mostrei para vocês no exemplo. Beleza? Por padrão, não abre ticket automaticamente. Se eu nunca acessei essa tela aqui, esse é o motivo de os meus tickets não estarem sendo abertos automaticamente quando eu tenho um alerta. Ok? Configurações, integração com PSA, configurar. Caiu nessa tela, marcou tudo, pronto. Beleza? Na segunda bin ali, frequência dos tickets, eu posso estabelecer também em qual fila vai ser aberto cada um desses tickets. Tá, ok? Por padrão, cria-se lá uma fila chamada RMM, que é interna, o cliente não vê no portal, que é onde cai tudo. Se vocês quiserem alterar, é só vir aqui. Tá ok? Aplicativo mobile. Daí, ó, nova sensação aí, esse novo celular, que vocês podem utilizar para ver todos os chamados, todas as visitas agendadas, ter o mapa, né, de onde você tem que ir. Você pode utilizar para, inclusive, ter até a direção de onde você tem que ir, para pegar a assinatura do seu cliente. Vou mostrar várias telinhas aqui. Fiz uma montagenzinha prática para poder apresentar o aplicativo para vocês, tá? Tem aplicativo tanto para iOS quanto para Android, tá? Então, vamos lá. Colocando aqui algumas telinhas que eu fui tirando dos aplicativos. Então, essa telinha aí inicial, quando vocês estão numa visualização de quais são as visitas, é assim que vai aparecer para vocês. Se eu estivesse visualizando todos os tickets, também é nessa disposição que aparece. A corzinha representa a criticidade. No caso da visita, está aparecendo o horário, né, em destaque. No caso do ticket, apareceria quando foi aberto. E aí eu consigo ter o acompanhamento completo. Se eu clicar em cima, eu tenho todas as opções que eu teria pelo portal. Tá ok? Se eu clicar em cima de um endereço de e-mail, ele vai me perguntar, no caso do Android, né, ele vai perguntar qual aplicativo que eu quero usar. No caso do iOS, ele já vai abrir direto para você digitar um novo e-mail que você quer por fora do aplicativo e enviar para esse cliente. Tá? Ligação, a mesma coisa. Ok? O mapinha que eu comentei é uma visita? Foi agendado ou foi um ticket que foi transformado em visita? Tanto faz. Eu tenho o mapinha de como é que eu faço para chegar lá. Tá? Tá vendo aquele símbolozinho de telefone? Se eu estabeleci o contato dessa empresa, eu clico ali, eu faço a ligação para essa empresa. Oh, não estou encontrando aqui, eu peguei no mapa, está certinho, mas não estou encontrando. Pronto. Facinho de resolver. Né? E por esse motivo que os dados de GPS estão sendo enviados lá para o painel, para o administrador somente, visualizar onde é que está cada técnico. Tá, ok? Aqui a gente tem, então, olha só, quero as direções para chegar lá, né? Por favor, me mostre um estacionamento. Enfim, é uma integração bem legal que tem com o Google Maps, que traz bastante informação. Consigo estabelecer cronômetro, né? Então, ok, quero que faça o rastreamento ali do tempo que eu estou gastando, isso tudo vai ficar registrado, né? E eu posso até, como eu comentei com vocês, pegar a assinatura de cliente em um determinado ticket. Tá? Isso é bastante útil se eu estou falando de um atendimento extra ou algo do gênero, onde ficou tudo registrado, eu posso pegar até a assinatura. Então é um aplicativo muito legal. Né? Talvez nessa montagem aqui que eu fiz não tenha ficado tão explícito todos os recursos, mas eu tentei destacar os principais diferenciais. E a minha sugestão é que vocês aí já peguem o celular que está do lado aí do computador, já façam o download para que vocês possam testar. Tá? As credenciais que vocês usam para acessar o portal são as credenciais que vocês vão utilizar para logar no aplicativo. Chama Service Desk. Tá? Ou pesquisa por SolarWinds MSP. SolarWinds, tudo junto, espaço MSP. Vocês vão encontrar o aplicativo, tanto no iOS quanto no Android. Beleza, pessoal? Dois pontos aí, Luiz. Eu acho que a gente tem um vídeo,
pode ser que a gente precise atualizar isso, mas a gente tem um vídeo falando só dos recursos do mobile, correto? Do Service Desk? Tem um videozinho que explica isso, tá? A gente pode providenciar o link para todo mundo. A gente vai enviar o vídeo, que é bem legal, uma animação bem bacana que mostra todas as telinhas. Mas tem um bate-papo com o cliente também do app, não tem? Que a gente não mostra as telas, mas a gente fala bastante sobre a utilidade. A gente gravou uma conversa porque, também. Esse assunto me chama a atenção, porque outro dia a gente teve uma reunião com um prestador de serviço, até um prestador, vamos dizer assim, médio, não é um prestador tão pequeno, buscando exatamente isso, uma solução para que ele pudesse gerenciar a equipe dele externa. Quando ele foi falando, ele falou, viu, o Service Desk já tem tudo isso daí. Ah, eu não sabia. E realmente, a gente tem, então, vamos mandar o vídeo do nosso bate-papo, que a gente conversa justamente sobre o quão útil pode ser esse aplicativo, e o vídeo com a animação que mostra efetivamente quais são as telinhas e como usar, tá ok? Respondendo aqui uma pergunta, para a gente poder ir para a provinha, respondendo aí uma pergunta em relação aos tickets abertos automaticamente. O ticket ele vai ser aberto sempre que um alerta surgir do dispositivo. O que eu tenho é a capacidade de separar entre servidor e estação, se eu quero ou não que um ou outro gere tickets. Mas eu não vou dizer qual tipo de alerta gera ticket ou não, tá? Então, se eu tenho um alerta de espaço em disco ou um alerta de backup, ambos são verificações que eu configurei, então eu quero receber alerta, vai abrir um ticket. Tá? Não consigo fazer essa distinção, ok? Até também é muito uma questão conceitual de o que é o alerta. Né? Se eu tenho aquela verificação alertando, é justamente porque uma providência precisa ser tomada e, consequentemente, o ticket já automatiza o registro dessa providência a ser tomada. Né? E o detalhe importante, sempre que a gente fala aí dessa integração, o Luiz comentou isso na apresentação, mas isso acho que é a cerejinha no bolo, não é a abertura de ticket, é o fechamento do ticket. Eu estava conversando com um prestador de serviço um tempo atrás e comentando, a gente chegou num ponto, a gente estava analisando a quantidade de tickets que ele tinha no mês. Então, só para exemplo, ele passou lá, por exemplo, 1000 tickets. E eu comentei com ele que um prestador de serviço, números de técnico, de dispositivos, menor que ele, tinha 3.000 tickets por mês. Ele chamou o supervisor do laboratório e falou assim, olha, o pessoal da SolarWinds está falando que é possível a gente atender 3.000 tickets por mês. A gente não está conseguindo atender 1.000 tickets. O legal dessa história é a gente analisar o seguinte, que quando a gente está analisando o número de tickets, eu preciso analisar também e colocar aí nesse conceito quantos tickets eu tenho fechado através das automações. E a gente já chegou a observar, a SolarWinds já chegou a medir, que muitas vezes esse número pode chegar a 80%. Então vamos pensar que esse número está em 40%, 50%, 60%. Esse MSP, que atendia mensalmente 3.000 tickets, o número de tickets efetivos de trabalho do técnico é menor do que essa empresa que atendia 1.000 tickets sem automação. Então aí está, eu acho que o segredo e a necessidade de a gente ter automação. Eu preciso mostrar para o meu cliente quantos tickets eu estou tratando. Esse MSP de um porte menor está tendo a capacidade de mostrar para esse cliente a soma de todos os tickets deles, 3.000 tickets por mês. Esse MSP maior, mais estruturado, com mais técnicos, só está tratando 1.000 tickets. Então, aí tem uma diferença de valorização lá do cliente do que esse MSP efetivamente está realmente trabalhando. Uhum. Legal. Respondendo aqui algumas últimas dúvidas para a gente poder ir para a prova, ele vai dar o horário aí. Bom, quem não conseguiu fazer a prova hoje, ok, depois a gente vai disponibilizar o vídeo e uma segunda data para isso, tá? Um outro ponto aqui, a partir do momento que o técnico chega numa visita externa, aquele rastreamento do horário, que é o cronômetro do aplicativo, ele tem justamente essa função, tá? Quando eu chegar, eu clico, pronto, começa a contabilizar o atendimento, depois eu fecho, registro o que foi feito e posso coletar a assinatura, tá? No caso do Android, existe a possibilidade até de fazer o tracking do período, né, que você estava, né, a distância, desculpa, em que você estava entre o atendimento anterior e o atual,
para que seja contabilizado o percurso que foi feito, tá? Mas a ideia de fazer esse check-in, check-out é justamente através desse tracking de horário, tá? Outro ponto aqui, preencher um formulário ou ter um checklist. Sim, você estabelece, chama modelo de tarefa. Você estabelece lá em configurações esses modelinhos e são exatamente isso, checklists. Então, quando você vai criar o agendamento para o seu técnico, você já diz, esse agendamento está relacionado a determinado modelo de tarefa. E aí, eu vou ter um checklist que eu preciso dizer o que já foi feito antes de fechar esse ticket. Tá? Vamos ver aqui, perguntas. Integração com WhatsApp. Não por enquanto. Não por enquanto, nenhuma informação de uma possível integração com o WhatsApp. Tá? Quem puder ficar para a prova agora, então, ótimo, eu vou dar start aqui na prova. Quem não puder, a gente vai ter que então agendar uma segunda data para que seja disponibilizada essa prova, tá? Mas, como o Rodrigo já disse, a prova é muito mais do que ter o certificado em si, é testar se vocês estão ou não com conhecimento suficiente do Service Desk. Então, é muito importante que vocês façam, tá? São 20 minutos, 14 questões, tá? Então, dentro de alguns segundos vai aparecer aí para vocês essa provinha na tela, tá? Vamos lá. Por favor, só me sinalizem no chat assim que vocês já estiverem com a prova e eu vou acompanhando por aqui. Tá? Acredito que vocês já estejam então com a prova, o tempo já está rodando. Boa sorte aí para vocês. Respondam com bastante atenção, com bastante cuidado. Vou deixar o nosso microfone aqui no mudo até o final. Então já agradeço aí a presença de todo mundo. Forte abraço para todos. Obrigado, pessoal, mais uma vez. A gente se vê dentro de mais algumas semanas aí. Um abraço. Tchau, tchau.